E aí, a primeira coisa, e eu vou ficar atenta aqui com o horário, porque eu também vou querer muito ouvir vocês no finalzinho, naquele momento de perguntas, que eu tenho certeza que vocês também vão trazer e vão agregar muito aqui. Mas a primeira coisa que eu queria olhar é, cara, é necessário, né, aprendizagem escalável, né? Qual é a necessidade desse tema? Antes da gente falar se é possível ou não, como é possível, quais são os obstáculos. Então, o Fórum Econômico Mundial trouxe, né, uma das top 5 habilidades dele para 2025. E eu acho assim fundamental a gente trazer esse dado de Fórum Econômico Mundial, como a educação está atrelada à economia. E eles colocam aprendizagem ativa e estratégias para aprendizagem como uma das top 5 habilidades necessárias para 2025. Aí, quando a gente vê a pesquisa da Gartner, com 500 líderes de RH, para avaliar prioridades e desafios, 59% colocou como top prioridade construir habilidade e competência crítica. Gente, ESG. ESG é o assunto, né, do momento. E aí tem um material muito interessante da Ernst Young que chama Guia ESG para CEOs. E aí é um guia muito legal, tem infográfico, e quando você olha as métricas de pessoas, ali tem dignidade e igualdade, saúde e bem-estar e habilidades para o futuro. Então, ali de novo, como a aprendizagem pode se tornar estratégica para a organização. Esse é um ponto, gente, também que eu tenho levado muito para como é que a gente leva a aprendizagem e o valor dela para esse level, né? Então, aqui é um caminho, tá? O ESG, ele incentiva habilidades para o futuro, e quando a gente fala também de temas de social, diversidade e inclusão, treinamentos nesse sentido, de saúde e bem-estar, e aprendizagem que é democrática, ou seja, que é escalável e tem um alcance que a gente não tinha no presencial, a gente está impactando o social também do ESG. Vale muito a pena a gente começar a levar isso, se unir as pessoas ali da empresa que estão tratando esse tema, para mostrar o quão estratégico é a aprendizagem. Além disso, a gente sabe que desenvolvimento é uma dos valores assim, que a gente percebe no Employer Experience. Então, uma pesquisa do LinkedIn confirma isso, que 94% dos empregados consideram o desenvolvimento de carreira o benefício mais importante. Então, assim, mais que necessária, é urgente, e eu sei que está todo mundo aqui nesse barco, já veio convencido com isso, eu só quis trazer alguns dados. Agora, é possível escalar a aprendizagem? Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre isso. E aí, gente, eu não sei quanto vocês já ouviram sobre essa metáfora da rotatória e do semáforo. Teve uma pesquisa que foi feita, depois eu posso mandar o link para vocês também, numa região em que existia semáforo e depois foi colocada rotatória. O que a gente imagina, assim, à primeira vista, quando a gente olha isso? Em termos de acidentes, qual será que era... O que vocês acham, assim, que vocês pensam que era... qual das duas situações tem mais acidentes? A do semáforo ou a da rotatória? Para vocês pensarem. Naturalmente, a gente acha que o semáforo ele é mais seguro que uma rotatória. O que os dados disseram? Na rotatória, tiveram 75 menos colisões com feridos, 90% menos colisões fatais e 56% de redução do tempo dos veículos parados. Não sei se vocês já tiveram oportunidade também de ver aqueles vídeos da Índia, né? Eu sempre lembro daquilo ali, quando eu vejo, penso nesse exemplo, que é uma loucura para a gente, mas que flui, né? E aí, quando a gente fala de aprendizagem escalável, a gente vai focar muito na rotatória, porque muitas das dificuldades ou objeções que a gente tem podem ser semáforos que a gente esteja colocando, que esteja deixando de fluir a aprendizagem na nossa organização. Então, rotatória, a gente tem muito mais autonomia, né? Tem combinados ali, a gente tem umas regras, né, gente, de rotatória. Quem tá na rotatória tem preferência, tem alguns combinados, mas é um ambiente com uma autonomia muito maior.
E aí, vamos falar de autonomia para as pessoas? Quando a gente dá autonomia para elas, e aí eu trouxe, assim, 3 highlights aqui, tá, gente? São 30 a 40 minutos para a gente passar. Eu não vou conseguir aprofundar como eu gostaria, mas a gente vai estar conectado. Quem quiser conversar mais sobre isso, me busca. A gente tem comunidade de aprendizagem autodirigida com método ágil, é uma coisa que eu estou vivendo realmente. Acabei de sair de uma comunidade de aprendizagem de mais de 80 pessoas, autodirigida, e estou começando a liderar uma outra com o método ágil. Então, a gente pega a hipótese e a gente vai fazendo uma jornada de aprendizagem autodirigida com essa hipótese, validando, testando. Depois eu vou trazer um pouquinho mais de exemplo. Time Box. Outra coisa que é muito bacana, e a gente está vivendo um piloto com um cliente, a BIP, que é uma consultoria italiana que está aqui no Brasil, onde eles fizeram um piloto com o time de RH de colocar 4 horas toda sexta-feira para o seu próprio desenvolvimento. Esse piloto funcionou, a gente está levando para a empresa toda. Depois, aí aqui eu coloquei um deixa fluir, e assim, pensar em como é que a gente pode também arquitetar, ter recursos em que a aprendizagem vá fluindo por si só, assim, sem nem a gente ter controle, ninguém de RH ter controle. E aí uma das, depois eu vou falar mais uma mais para frente num case, é, por exemplo, a nossa plataforma, o Whitseed tem uma plataforma de streaming, ela tem recomendação de curso. Então, um aluno acabou de concluir um curso, vai lá, recomenda para o outro recebe um e-mail, aqui tem uma surpresa para você, eu concluí esse curso, queria que você desse uma olhadinha também, é um e-mail, assim, super bacana. E aí, esse cliente, por exemplo, tiveram 537 indicações, sabe? Então, é uma coisa, assim, que o RH não está botando energia, são as próprias pessoas ali girando, fazendo acontecer. E aí, sempre que a gente fala assim, pô, a gente vai dar autonomia para as pessoas, a gente já pensa, nossa, o oposto de... Assim, a gente tem que sair do controle para a autonomia, né? Então, o oposto de autonomia é controle, de controle é autonomia? Não exatamente, tá? A gente aqui entende que o oposto de controle é descontrole, descontrole geral. E o oposto de autonomia é uma dependência exclusiva, né? Você depende só daquele caminho e existe uma dependência ali para eu poder evoluir. Com isso, a gente, na aprendizagem escalável, a gente tem controle sim, mas não é das pessoas, são dos resultados. Vocês viram aquilo ali, né? Aquela metáfora rotatória e semáforo, eles estavam controlando os resultados daqueles processos. E aí, gente, essa é uma das experiências mais bacanas que eu vivi aqui na Whitseed, que é uma squad de produto. O que a gente faz? A gente tem a equipe de cinema, a equipe de sucesso do cliente, a equipe de marketing customer, que engaja os alunos. Então, a gente tem várias áreas que estão dentro desse produto, né? Influenciam esse produto. E a gente começa a fazer hipóteses para a gente aumentar os nossos OKRs, nossas metas e nossa North Star Metric, que é a nossa NSM, que é a métrica da empresa inteira, que está relacionada com o engajamento. Então, cada um vai fazendo algum tipo de hipótese. Então, por exemplo, a equipe de cinema, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar ali, poxa, será que os vídeos que têm esse tipo de fundo e tem reclamações de audição, ou tem 2 pessoas falando, engaja mais ou menos as pessoas? Então, a gente ali vai fazendo várias hipóteses e perguntas sobre os nossos cursos, sobre a experiência de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo aqui muito legal também. A gente manda e-mail de comunicação, né, para engajar as pessoas, ou para comunicar sobre algum curso. Vocês acham, né? A gente fez um teste AB. Um e-mail lindo, cheio de design, muito bem elaborado, versus o outro teste que a gente fez, um e-mail simples, só com um botão. Qual que vocês acham que engaja mais? Um com um design super bacana ou um simples com um botão escrito? Se quiserem dar um palpite, pode dar. Ou se quiser ir pensando ou escrevendo aí no chat também. Eu quero
eu quero, Pode falar. Marta, as pessoas são visuais, então provavelmente o que tem um design mais elaborado, talvez engaje mais do que só um botão, né. O botão é intuitivo, mas as pessoas Uhum, são visuais. uhum. Eu também, eu também pensava assim. A gente, né, confia muito no design, gente, muito. E aí, no nosso teste, o mais simples foi o mais clicado. Então, assim, é legal a metodologia ágil, a gente está aqui num grupo de ágil, exatamente por isso, gente. Para a gente inserindo isso no nosso dia a dia e colocar o que a gente acredita como hipótese, testar e validar com dados, sabe? Então, várias vezes eu tinha o mesmo pensamento, gente, mesmo. No teste deu que o mais simples, então a gente caminhou para o mais simples. Então tá aqui, a gente é louco por engajamento, que é o nosso core business, junto com os nossos clientes. E tá aqui uma dica, né? Como é que vocês podem ir testando os produtos de vocês e qualquer lugar que a gente tiver de achismo, de suposições, hipóteses, irem testando o teste AB e fazer a gente faz aí, né, bem método ágil, semanal, a gente testa e tem evolução, tem como mensurar. Outro ponto sobre controle de resultados, aí aqui é uma dica bem rápida também, gente, que é como que a gente passa esses resultados, né, de aprendizagem escalável. Então, dicas, né? Como é que vocês podem transformar eles em saving financeiro? A gente aqui faz um depara de tempo em conteúdo digital para quanto que a gente gastaria em sala presencial, para ter uma ideia. Outro saving, né? Estava até pensando hoje, né? Quantos fornecedores vocês teriam que contratar, por exemplo, para ter ali uma assinatura de conteúdo? E pensando, né? Quanto que de turnover reduziu depois que vocês passaram a fazer uma jornada de desenvolvimento de liderança? E quanto custa um turnover de líder passar esse saving, sabe? Porque a gente está conversando com no ambiente de negócio. Outra também, conteúdos mais também resultados estratégicos. Então, aqui tem uma pessoa que divulgou, o pessoal divulga espontaneamente no LinkedIn. Gente, isso aqui é employer branding gratuito, gratuito, porque se a gente viu que desenvolvimento é um benefício que o pessoal valoriza e o pessoal está postando no LinkedIn, agradecendo a própria empresa, os depoimentos são lindos, assim, que eles me reenergizam, assim. Toda vez que eu tô aqui, né? Vamos lá, vamos trabalhar. E eu olho um depoimento e falo, gente, é para isso que eu tô aqui ralando. É muito bonito. Então, mas é employer branding de graça. E outro não menos importante, pessoal, que a gente discutiu muito com os nossos clientes, a gente tem um conselho de educação dessas empresas e a gente estava debatendo, né, os nossos desafios aí na aprendizagem e a gente chegou nesse lugar de dados e resultados qualitativos, eles são tão importantes quanto os dados quantitativos. Então, eu tive já que muito reportar, e eu sei que vocês também têm esses desafios, mas eu tinha um reporte direto para um CFO. Meu RH estava dentro do CFO. Então, meu desafio era enorme, né? De trazer sempre dados e resultados financeiros para influenciar ele no nosso processo de pessoas. Só que tem uma coisa, assim, aquele cara ou aquela mulher, eles são pessoas. Quando a gente vem, assim, com um depoimento de uma pessoa, essa é a Sara na lista da Natura. Ela veio depoimento que ela fez pra gente. Ah, os conteúdos são muito atuais, práticos, me ajudaram a identificar falhas no processo, antecipar risco, como ser mais resolutiva, situações muito presentes no nosso cotidiano. Ele lê isso, a gente lê, não tem o que falar, né? E como a área de RH também é muito estratégico, às vezes, a gente não ficar se expondo o tempo todo, ficar falando assim, opiniões nossas. Vamos trazer dados dos colaboradores, vamos trazer dados do time deles, são eles quem estão falando, para a gente tirar também, às vezes, talvez esse lugar da nossa paixão pelo que a gente quer trazer e trazer um pouco mais de neutralidade, mostrar essa neutralidade e trazer a voz das pessoas. Então, só breve dicas. E aí também a gente tem um ambiente de incentivo, né? A gente brinca aqui, ó, cultura da empresa devora a plataforma de aprendizagem no café da manhã, né? Tem aquela clássica frase, a gente deu uma adaptada, falando também como que a cultura
devora a plataforma de aprendizagem. Então, a gente trabalha 3 pilares: líder, RH e colaborador, líder com conscientização, o RH com arquiteturas, a gente vai falar disso muito aqui, gente, isso aqui é um super insight. Arquiteturas e incentivos, e o colaborador, comunicação, reconhecimento e conscientização. Líderes, a gente precisa de um ambiente seguro, de aprendizagem contínua. Tem essa matriz maravilhosa, que é da Amy Edmondson. Ela é professora da Harvard Business School. Todo mundo que está estudando segurança psicológica tem ela como referência. E nesse quadrante que ela fala, cruza aqui compromisso por resultado com segurança psicológica, quando a gente cruza os dois no alto, segurança psicológica e compromisso por resultado, aí você tem aprendizagem. Então, acho que essa matriz, quem quiser conhecer um pouquinho mais, busquem, porque ela cruza uma coisa muito importante para a empresa, né? Que é o compromisso por resultado. Então, assim, a aprendizagem, ela está inserida nesse contexto, não está desassociada com isso. RH, aí uma provocação, né? A gente conhece mesmo a persona que vai vivenciar a experiência de aprendizagem? A gente sabe a cultura que ela está inserida para aprender, então às vezes a gente vem com uma jornada de aprendizagem, com uma ideia de desenvolvimento, um programa, a gente não sabe o ambiente que ela está inserida naquele momento, naquela área, a gente não sabe a melhor forma que ela gosta de aprender, a gente não sabe qual obstáculo que ela tem de aprendizagem, a gente não pergunta qual o tema mais interessante. Eu estou falando da gente, porque eu também, tá? Minha vida inteira eu trabalhei e me veio esse super insight. Falei, gente, eu fiz alguns programas, mas eu nunca perguntei para quem vai participar, né? Como é que a gente pode fazer isso? Qual a melhor forma para eles? Qual o melhor formato? E aqui é um exemplo de uma pesquisa que a gente fez. A gente tem um diagnóstico de lifelong learning, de maturidade em lifelong learning, que a gente faz nos nossos clientes ou para mercado também, se vocês quiserem, a gente pode trocar sobre isso também. E a gente pergunta, né, como é que vocês se desenvolvem? Então, diariamente, no nosso resultado, foi trocas informais com o time e redes sociais. Semanalmente, vídeo, artigo, podcast. Isso a gente fez com 50 empresas, mais de 600 pessoas respondendo, de uma área específica que é de serviços compartilhados. Então, assim, se a gente tiver um diagnóstico, a gente pode também sabendo como melhor fazer essa jornada para as pessoas. E também, gente, experiência importa sim. A gente teve uma experiência aqui do ano passado para esse, que a gente implementou esse formato de streaming. Antes a Wixid não tinha um formato de streaming, sempre foi vídeo de cinema, mas não tinha essa cara. Gente, a gente alterou em termos de engajamento de 40% a 90% da pessoa que clica. Então, a pessoa clicou, antes 40% terminava o vídeo. E, assim, são os mesmos vídeos, tá? Hoje, 90% terminam os cursos. São os mesmos, não. A gente vai lançando todo mês vídeos novos. Mas tem cursos anteriores também que aumentaram a finalização deles por essa carinha que a gente está muito acostumado e que a gente gosta de streaming, que não à toa a gente fica assistindo Netflix. Então, a experiência importa sim. E para os colaboradores, que a gente estava falando ali, né? A gente trabalha em ambiente de incentivo. Líder, RH e colaboradores. A gente trabalha aqui, né, comunicação. Então, a primeira palavra que encontrar o tema perfeito para o curso de hoje. Então, muita criatividade do nosso time de marketing. E reconhecimento também, que ali, de novo, a pessoa quis postar no LinkedIn dela o reconhecimento que ela teve como ranking de lifelong learner. E aí, gente, assim, aí eu pergunto aqui para vocês, né? É simples assim, né? Mas, pô, sabe, eu fiquei pensando nesse início da apresentação. Parece que, né, consultor que vem com a forma e fala assim, ó, gente, para fazer aprendizagem escalável, tá aqui, ABC, é simples assim, né? Vamos falar um pouco dos desafios. E aí, gente, quando a gente vai para esse universo, né, de engajamento, do self-learning, né, que são as pessoas elas mesmas irem lá, buscarem a aprendizagem dela, a gente começa a perceber muito obstáculo, às vezes pouca aderência ou pouca com relação ao que a gente gostaria, né, o que a gente tem de expectativa pela empresa estar fornecendo para todo mundo.
E quando a gente vai perguntar para esse grupo que a gente fez a pesquisa, de 50 empresas aqui do Brasil, os maiores obstáculos de aprendizagem foram: eu não tenho tempo para aprender, 18% falta de orientação e direção na aprendizagem, e o terceiro foi: minha empresa não reconhece ou recompensa o aprendizado. Tudo bem, né? Então vamos lá, não tenho tempo. Eu vou mostrar para vocês no final cases em que a gente começou com esse discurso, e aí vocês vão ver os resultados que a gente teve depois de arquitetar algumas coisas. E, assim, o tempo das pessoas não mudou, atividades também não. Olha que interessante. Antes de chegar no case, vamos falar um pouco sobre arquitetura, estruturas. Quando a gente falou ali de semáforo e rotatória, são duas estruturas, né? Quando a gente está falando de uma organização, de ferramentas, são estruturas, da forma como a gente senta, né? São estruturas. Os carros, né, numa rotatória de semáforo, seriam as pessoas ali fazendo as atividades delas. Aqui é uma estrutura também, onde a gente passou a maioria do nosso tempo associando a aprendizagem a isso, a uma pessoa ensinando a gente sentado na cadeira e ouvindo. Há uma instituição chamada MEC, que muito bacana também, pensa na estrutura do que a gente vai aprender. Gente, é muito passivo. E aí vem Fórum Econômico Mundial falar, aprendizagem ativa é uma das principais habilidades para 2025. Vem minha organização e fala, seja protagonista. Né? Eu nunca opinei sobre o que eu poderia aprender ou não, né? E de repente, agora você vai escolher, você se vira, né? Assim, vamos lá, seja protagonista. E toda a arquitetura, estrutura, ela gera um tipo de comportamento na gente. Então, uma rotatória é um comportamento, um semáforo é outro. Uma sala de aula a gente vai se comportar de um jeito, uma sala de aula de outro jeito a gente vai se comportar de outro. E os nossos comportamentos também levam a gente a começar a acreditar em algumas coisas. E eu queria mostrar um pouco isso para você. Uma das crenças que a gente tem aqui, dessa estrutura de sala de aula, é: alguém com mais poder que eu vai dizer como eu vou aprender e quando. E eu preciso de alguém passando conteúdo para eu aprender numa sala de aula. É isso que a gente vem carregando. Eu queria mostrar para vocês quão importante é essa questão de arquitetura e de estrutura, trazendo um exemplo do Hábitos Atômicos. É um livro maravilhoso, se você não leu, leia. E ele dá um exemplo aqui sobre antes e depois, num estudo que eles fizeram num hospital, onde eles queriam aumentar o consumo de água das pessoas que frequentavam essa lanchonete do hospital. Antes, a água ficava só onde está esse azulzinho, que vocês estão vendo no água. No cinza tinham refrigerantes, tá? E nos outros espaços tinham outras coisas que não era só, que não tinha água, tá? Aí eles começaram a disponibilizar água. Todos esses lugares aqui azul, redondinhos, estão vendo? Eles têm água. E nos roxinhos, também, esses quadradinhos, eles colocaram água e refrigerante. Só isso. Não teve palestra de conscientização para as pessoas, não teve e-mail, não teve comunicação, não teve nada. Só colocaram mais água. Olha os resultados, gente. Diminuiu o consumo de refrigerante em menos 11,4% e aumentou o consumo de água em 25,8%. A gente consegue alterar um comportamento só por disponibilizar água, só por uma arquitetura diferente. Outro exemplo que ele dá nesse livro é uma crise que é a energética que a Holanda teve. E eles começaram a perceber, pô, tem casas semelhantes ou iguais, né? Na Europa eles têm muitas casas parecidas, são iguais, mas umas têm 30% a mais de consumo de energia. Como que é isso? Será que a gente consegue entender, né, o que uma está fazendo diferente da outra para a gente poder reduzir? E aí, no estudo dele, eles perceberam que as que tinham medidor de luz no corredor, elas consumiam menos do que as que tinham no porão. Aquelas que viam, nossa, o quanto elas estavam consumindo, num lugar fácil de ver, reduzia o seu consumo. Olha que interessante. Então, a provocação
diante dos desafios que a gente tem, que a gente falou ali na frente, né? De tempo, de direcionamento, das pessoas estarem prontas para aprendizagem ativa, como é que a gente faz mais rotatórias na organização, onde as pessoas naturalmente tenham um comportamento mais ativo na aprendizagem? E aqui eu vou trazer 2 cases para vocês, muito legais. Um da Arteris, é uma concessão de rodovias, em que a gente tinha um líder, o Newton, que está aqui comentando nessa live, muito engajado com a aprendizagem, mas o time dele ainda nem tanto, e ele não se comunicava muito até determinado momento. E eu conversei com ele, com uma área de sucesso do cliente, né? Falei, pô, Newton, identifiquei ali que temos uma oportunidade, um líder super engajado, vamos fazer algumas ações, vamos fazer um café com o líder, vamos fazer um reconhecimento de aprendizagem numa reunião de resultado, e dei quase que um cardápio assim, de opção para ele fazer. Do outro lado, a gente tem aqui o colaborador, essa Cláudia, postando 1000 vídeos que ela fez ali, super animada no LinkedIn. Então, colaborador, lembra? Líder, colaborador. E aqui o RH, que é a Dani, comentando, sabe? Reconhecendo ela e falando, cara, Cláudia, que bacana, isso reforça que a gente acredita, aprendizado contínuo, o AD, Universidade Corporativa, e o ITSID, obrigada e tal. Então, eles também têm aprendizagem contínua como valor organizacional. E aí, gente, a gente começou a aumentar claramente o engajamento, a gente subiu para 265%, 96% de satisfação e mais de 130 recomendações entre eles ali na nossa Future, que eles recomendam, com um grupo de 250 pessoas. Aí esse case, gente, eu vou parar um pouquinho antes de mostrar esse case, que eu quero muito olhar para vocês. Esse case que eu vou mostrar para vocês foi assim, a gente chegou numa reunião com o líder da área e vários outros líderes. E ele falou assim, gente, e aí, a gente tem uma academia aqui voltada para o nosso time. Então, era líder de líder ali conversando, e vamos conversar sobre, né, o que a gente vai fazer, como é que a gente desenvolve o pessoal e tal. Gente, qual foi a primeira coisa que o pessoal falou? A gente não tem tempo. O pessoal não tem tempo para se desenvolver, tarará, tarará, tempo. Aí conversa vai, conversa vem, a gente lá. Eles mesmos começaram a achar soluções. Pessoal, a gente não quer fazer trilha obrigatória, a gente quer fazer trilha via motivação. Mas então acho que a gente tem que fazer poucos cursos. Beleza. Então vamos fazer poucos cursos, 4, 5 por trilha, e a gente chama top performance, top não sei o quê. Vamos. Aí o pessoal, a BP, o gerente de RH, ele falou assim, gente, eu lembro que a gente fez um negócio de bottom que foi muito legal e tarará, por que a gente não faz nesse viés? Ah, legal, vamos fazer, vamos. E começamos a evoluir no tema. Chama uma área de comunicação da empresa, né, para apoiar a gente. E olha isso, gente. A gente partiu esse ano, tá? Mês de maio. Em junho, quando começou a campanha, então, assim, são as mesmas pessoas, o mesmo tempo que elas não tinham. E a gente teve mais de 2.000 vídeos, aqui não tem o número, mas são mais de 2.000 vídeos assistidos, num grupo de 300 pessoas, que foi um crescimento aqui de mais de 939, depois mais de 2.000% de crescimento, por conta de uma cocriação que a gente fez com liderança e RH. Então, aquela importância, lembra que a gente falou, vamos colocar o pessoal para participar do problema e da experiência e da discussão. E aí, uma sacada também muito legal foi aquele bottom que a gente falou, ele virou uma assinatura de e-mail. Então, as pessoas, à medida que vão fazendo cada trilha daquelas, elas completam uma estrela. Lembra que a gente falou também assim, como é que a gente pode deixar fluir? Aí você imagina assim, eu recebo um e-mail da Laura com uma estrelinha preenchida. Eu falo assim, Laura, o que é isso aí, cara? Wixseed, estrela, Você sabe que a gente faz comunicado, a gente faz coisa, mas eu sou assim também, tá? Muito bombardeada por informação, chega uma hora e fala, a gente não acompanha tudo que está acontecendo na empresa. O que é essa estrelinha aí? Aí você me colega vai falar, cara, você não tá sabendo? Tem uma trilha, aí eu completei uma trilha. Então, assim, como é, né? Você receber de um colega de trabalho
isso, pô, bacana, quero ver, onde que é que eu entro? Do que, né, assim, sempre, do líder, do RH e tal. Então, como é que a gente pode fazer esse boca a boca, né, esse deixar fluir? Então, a gente fez, é uma espécie de gamificação, né, de completando estrelas, mas também de uma forma muito soft, assim, muito bacana, e também tem o ranking de reconhecimento. Então, eu fico assim, sabe, quando eu estudo muito teoria e prática, até eu fico surpresa, eu falo, gente, cara, realmente funciona, sabe? Se a gente arquitetar, se a gente colocar esforço nas coisas certas, isso funciona. A pessoa precisa de incentivo, porque a gente está querendo criar hábitos novos, né, gente? Não é nosso hábito aprender dessa forma, é um hábito novo. Então, a gente precisa ter incentivos para isso. E por fim, gente, último slide, para a gente bater um papo, ver perguntas. Essa é uma matriz de LifeWide do Conrado, uma das pessoas super referência e protagonistas nesse tema de cultura de aprendizagem contínua, junto com o Alex também, que fala sobre aprendizagem autodirigida. Ele fez essa matriz que eu acho muito legal, no sentido de trazer aprendizagem autodirigida, trazer um ambiente de cultura de aprendizagem contínua, trazer possibilidades de você aprender de forma informal, de forma formal, heterodirigida, né, com uma pessoa te ensinando, autodirigida, eu estou trilhando ali. É, isso é isso que a gente está trazendo para as organizações, ela é inclusiva. Não é que a partir, né, de nenhum momento a gente vai tirar nenhum treinamento obrigatório, a gente vai continuar com eles. Heterodirigida, sala de aula, isso tudo continua. Mas a ideia é que a gente possa expandir outros espaços e que a gente possa revisitar onde é que a gente tem farol e que a gente pode colocar rotatórias para que esse ambiente informal de aprendizado, esse ambiente autodirigido possa acontecer. Então, essa é a ideia, e meu convite é: vamos ocupar esses espaços, né? Vamos levar a aprendizagem para esses outros espaços também, com as arquiteturas que a gente pode construir juntos. Pessoal, eu encerro por aqui. Eu deixei meu QR Code com meu LinkedIn, para quem quiser explorar mais o tema, quem quiser conhecer diagnóstico, conhecer a própria Witseed, eu tenho o maior prazer de apresentar. Eu queria deixar um convite também para quem se interessar de ver cursos nossos e num trial, e eu vou recomendar fortemente que o Líder na Aprendizagem Corporativa, com o Léo, que é head da Leroy Merlin. Nossa, um curso muito bacana. Ele também é um super protagonista desse tema. E outra com o Bruno, que é o nosso CEO, cara muito bacana também, foi coordenador da COPEAD, é professor da GV, com o Vitor, que é Head de Learning da Exame. Eles dão um show nesse curso, falando de neurociência para aprendizagem, falando um pouco do movimento do mundo, do futuro do trabalho. Muito legal. Convido vocês, quem quiser, para esse clube de RH, falei para a Laura, vou oferecer para eles um trial exclusivo, por vocês estarem participando aqui do clube, para poderem assistir esses conteúdos. Então, pode pegar meu LinkedIn, mandar mensagem, meu e-mail, meu celular, por onde você preferir se comunicar. Fiquem à vontade. E, gente, aqui eu acho que é Marta.didier, tá? Eu escrevi errado aqui no e-mail, vou passar aqui de certinho. E eu também fiz um Miro para vocês poderem explorar como aprendizes autodirigidos com alguns slides. Se vocês quiserem revisitar, eu vou passar esse link para vocês. Vocês podem revisitar. Se vocês quiserem continuar explorando a pesquisa que eu comentei, o livro, algumas pessoas para seguirem nos cursos, um podcast, tá aqui. Eu vou deixar para vocês também esses dois links e deixar aqui meu e-mail no celular.